Olá, gente querida, eu sou Cláudio Ribeiro, gostaria de compartilhar com vocês um aspecto importante do meu trabalho de pesquisa acadêmica, que é o princípio pluralista. Eu utilizei pela primeira vez essa expressão, princípio pluralista, em 2017. Isso se deu em uma conferência que apresentei no programa de pós-graduação em Teologia da PUC São Paulo, cujo tema foi Pluralismo Religioso na América Latina. Eu estava bastante motivado pelas experiências de diálogo interreligioso que se abriam para mim naquela época, especialmente pela participação em fóruns interreligiosos e outros canais de diálogo, tanto em nível local, em São Paulo, quanto em nível nacional, assim como também nos espaços internacionais criados pelo Programa de Cooperação e Diálogo Interreligioso do Conselho Mundial de Igrejas. A formulação desse princípio é resultado de 2 décadas de pesquisas que pude realizar sobre temas ecumênicos em chave teológica latino-americana e também de análises no campo das ciências da religião sobre a pluralidade religiosa que marca o nosso tempo. Elas foram realizadas nas universidades nas quais atuei e o desenvolvimento do trabalho encontrou um solo fértil no grupo de pesquisa denominado Espiritualidades, Pluralidades e Diálogos, a qual sou muito grato. Nessa trilha, eu procurei oferecer uma obra mais extensa e detalhada intitulada O Princípio Pluralista, publicada pelas edições Loyola em 2020. Nela, eu apresento todos os passos e as bases de minha pesquisa, incluindo os desafios de natureza metodológica, teológica e antropológica. A lógica de um princípio pluralista está presente em diferentes autores e autoras, mas a expressão princípio pluralista parece ter um caráter, de certa forma, inédito em nossas pesquisas. É fato que a nomenclatura, especialmente por sua sonoridade e constituição, nos remete à ideia do pluralismo de princípio, como nos indicaram os teólogos Claude Jeffrey, Jacques Dupuy, John Hick, entre outros. Para eles, além do pluralismo religioso de fato, como uma das marcas da realidade social, o pluralismo de princípio seria uma plataforma teológica que reconhece e valoriza a realidade do pluralismo religioso como vontade e automanifestação divinas, para que a ultimacidade se revele por meio da diversidade de culturas e religiões. O princípio pluralista, que é diferente, contempla essa perspectiva ecumênica, valorativa do diálogo e das aproximações interreligiosas. Todavia, ele é mais amplo, uma vez que também se constitui em um instrumento científico de avaliação da realidade social e cultural, sobretudo para melhor compreensão das diferenças religiosas, ou não, diferenças em geral, que se forjam nos entrelugares das culturas e também nas malhas complexas do cotidiano. Dessa forma, a formulação do princípio pluralista, nela, sempre há uma preocupação interdisciplinar que articula pelo menos 2 polos conceituais. O primeiro é a perspectiva decolonial dos estudos culturais, especialmente a noção de entrelugar e de fronteiras, proposta por Homi Bhabha, associada às tensões entre as sociologias das ausências e das emergências, tal como nos indicou Boaventura de Souza Santos, e também as críticas às formas de colonialidade do poder, do saber e do ser próprias dos estudos decoloniais. O segundo é a visão teológica de alteridade ecumênica, com variados desdobramentos inspirados em diferentes setores das teologias pluralistas. Nesse polo, destacamos a noção de polidoxia, considerando, como faz a teóloga oriental Koc Pui Lan, os diferenciais de poder na sociedade,
que demarcam as relações interreligiosas e interculturais. Com o princípio pluralista, destacamos a dimensão teológica que procura superar as clássicas visões exclusivista, inclusivistas, relativistas, de compreensão mútua entre as religiões. A perspectiva pluralista que defendemos nem anula as identidades religiosas e culturais, por um lado, e nem as absolutiza, por outro. Ao contrário, interpreta as religiões e as vivências humanas em geral em plano dialógico e diatópico, considerando cada contexto, especialmente os diferenciais de poder que neles estão presentes. No caso dos diálogos e cooperações interreligiosas, não se trata de igualdade de religiões, mas sim de se buscar relações justas, dialógicas e propositivas entre elas. Em outras oportunidades, vamos falar mais sobre o princípio pluralista. Fiquem ligados. Um abraço.